Amados irmãos, irmãs em Cristo Jesus, é uma alegria podermos estar juntos novamente nesta quarta-feira, como todas as outras quartas-feiras temos estado. Que a graça e a paz do Senhor Jesus continue tomando conta do seu coração, independente das lutas, independente das preocupações. Porque entre lutas e preocupações e a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, a presença do Cristo amado na pessoa do Espírito Santo tem preponderância. Isso significa vitória. Nós nos alegramos quando nos encontramos desta forma. Quando nós olhamos para o início do cristianismo, lá em Atos, no capítulo 2, no final de Atos, no versículo 42 do capítulo 2, ele diz assim: todos se dedicavam de coração aos ensinos dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Esse texto se refere a cerca de 3.000 pessoas que haviam se convertido com a pregação de Pedro. E o texto diz que se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, doutrina, palavra de Deus, Bíblia Sagrada. Aliás, até por conta do que a irmã Janete vai nos falar hoje, sobre por que estudar a palavra de Deus. Mas eles, além disso, manifestavam pela experiência que tinham um profundo temor. O texto do versículo 43 diz: havia em todos eles um profundo temor, uma preocupação de estar agradando a Deus. Eles tinham uma preocupação enorme de estar agradando a Deus, o máximo possível. E isso é o significado de temor. E o texto diz que os apóstolos, por conta desse temor, por conta dessa dedicação, por conta dessa comunhão, eles faziam grandes sinais e maravilhas. Ou seja, o cristianismo fazia o seu papel, identificava-se com um relacionamento com Deus verdadeiro, um verdadeiro relacionamento com Deus, como Deus prescrevia que eles tivessem. E o texto continua: os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Eles não estavam muito preocupados com as coisas. Eles estavam preocupados em suprir o outro. Parece que o amor cristão começara de maneira muito forte nesse nosso cristianismo, até como lição para nós. Uma das marcas do verdadeiro cristianismo é o amor, é a expressão do amor. E aí ele vai continuando, dizendo que vendiam propriedades e bens, repartiam dinheiro com os necessitados, adoravam juntos no templo, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. O que marca muito, e temos ressaltado essa marca, é que o que o texto diz na frase seguinte, no final desse versículo 47. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Isso é relacionamento eclesiástico. Isso é relacionamento entre aqueles que são filhos do Todo-Poderoso, entre aqueles que são salvos por Cristo. Por isso, nós podemos dizer que nos alegramos sempre quando nos vimos, sempre quando nos vemos. Dizer sempre: nossa, como é bom estarmos juntos. Como é bom estarmos juntos. E o interessante é que a gente sente isso mais no momento em que nós nos encontramos. Geralmente antes a gente está imerso ainda nas nossas lutas, no nosso dia a dia, e ainda não sentimos o gostinho da comunhão, não sentimos o gostinho da fraternidade. E aí, quando nós nos encontramos, nós sentimos essa alegria, nós sentimos essa paz. Sejam bem-vindos, meus irmãos, minhas irmãs, para esse tempo que se chama hoje, esta quarta-feira, este dia 10 de abril,
já do ano de 2024. Seja bem-vindo. Vamos ouvir um louvor, você está convidado a cantar junto, quem sabe, e a se extasiar em termos de estar louvando a Deus juntamente com os nossos irmãos, que têm sido uma bênção para nós às quartas-feiras. Este grupo, não é? Esse grupo que geralmente está conosco nos domingos à noite. Marcelo, Paulo, Sônia, Getúlio, a própria Jéssica ali na bateria. Então esse grupo tem nos levado a momentos muito alegres, em momentos de grande enlevo no Senhor, no culto ao Senhor. Vamos ouvir, após o momento de oração, vamos ouvir este grupo novamente. E logo depois a irmã Janete tem um recado para nós sobre este como estudar a Bíblia, ou por que estudar a Bíblia, não como, por que estudar a Bíblia. Feche os seus olhos, vamos orar e agradecer a Deus por esse nosso encontro, mesmo que virtual. Valorizemos o que temos hoje. Vamos agradecer a Deus por isto. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos encontrar novamente nesta quarta-feira, neste dia que o Senhor fez, nesse dia que o Senhor fez para que nos alegrássemos nele. Esse dia que o Senhor criou, esse dia que o Senhor nos permitiu levantar pela manhã, nos permitiu ir e vir, termos as nossas atividades de maneira livre, com algumas preocupações, é bem verdade, como sempre temos, mas na certeza de que o Senhor é conosco, de que o Senhor está conosco e que o Senhor está nos fortalecendo nesses momentos que vivemos. Abençoa-nos, ó Deus, com a palavra, abençoa-nos, ó Deus, com o louvor, porque o louvor cantamos para o Senhor e a palavra apreciamos como sendo vindo da tua boca. Estende as tuas mãos sobre as nossas necessidades, estende as mãos, ó Deus, sobre o Edson, estende as tuas mãos, ó Deus, sobre as nossas necessidades como um todo, sobre o Claudemir, e que nós possamos, ó Deus, estar confiantes cada vez mais na tua provisão. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Vamos ouvir um louvor então.
Olá, queridos, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Tenho aqui na responsabilidade de compartilhar com os irmãos mais uma vez a palavra do Senhor neste tempo de reflexão, e é um prazer, é muito bom estar aqui, porque falar da palavra de Deus é um privilégio, né? Poder compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tem ministrado no coração, no nosso coração, é muito bom. E é justamente dela que nós vamos falar nesta noite, sobre a palavra de Deus. Então seja bem-vindo para este tempo, que você possa ser abençoado, e eu também possa ser abençoada, porque quando nós nos colocamos para ministrar a palavra de Deus, primeiramente quem está ministrando recebe de primeira mão. Então hoje eu escolhi compartilhar com os irmãos acerca da palavra de Deus. Amém? É interessante que às vezes eu fico vendo às vezes alguns grupos de pessoas conversando ao meu entorno, ao meu redor, né? Que às vezes de alguns assuntos que a gente fala, poxa, eu não tenho assunto para conversar, outro assunto para falar que não seja a Bíblia, a palavra de Deus. E já até falaram para mim, pô, você não sabe falar de outra coisa, a não ser de Jesus, você só fala de Jesus, você só fala da Bíblia, você só fala da palavra de Deus, você não sabe falar de outras coisas. Eu falo, mas é que a Bíblia, querido, você sabia que a Bíblia tem assunto para tudo que você possa pensar? Por exemplo, se você quiser falar sobre política, a Bíblia fala sobre política. Se você quiser falar sobre amor, sobre ódio, a Bíblia fala sobre amor, sobre ódio. A Bíblia fala sobre casamento, quer falar sobre casamento, sobre relacionamento. A Bíblia fala sobre, você quer falar sobre divórcio, a Bíblia fala sobre divórcio. Você quer falar sobre qualquer assunto, sobre o universo, sobre ciência, sobre a criação, a Bíblia fala. Se você quiser falar sobre o cotidiano, sobre criar filhos, sobre trabalho, fala, sobre desemprego, fala. Você quer falar sobre prosperidade, a Bíblia fala. Você quer falar sobre fracasso, sobre falta de dinheiro, a Bíblia fala. Sobre tudo, você quer falar sobre uma vida feliz, sobre uma vida satisfatória aqui na terra, a Bíblia fala. Se você quer falar sobre a vida após a morte, sobre a perdição, sobre a morte, o que acontece depois da morte, a Bíblia fala. Ela fala sobre exatamente tudo, todo e qualquer assunto você pode dominar através da Bíblia, através da palavra de Deus, porque ela tem assunto sobre tudo que você pensar. A Bíblia fala. Então, olha como é importante conhecer a palavra de Deus. Diante disso tudo que eu falei com você, qual a importância da Bíblia para nós hoje? Ela é fundamental. Por que estudar a Bíblia hoje? Por que nós precisamos conhecer? Porque ela fala sobre tudo, sobre todos os assuntos. Assuntos que dominaram o mundo antigo e assuntos atuais. Você quer saber o que vai passar no jornal amanhã? Leia a Bíblia. Tudo que a Bíblia fala é atual. Guerra, pestes, pandemias, sofrimento, fome. Fala sobre tudo. Ela mostra, ela dá a resposta da onde vem todas essas coisas.
que acontece? Se você ligar o noticiário e você vê lá uma violência, a Bíblia vai falar o que gera aquela violência. Todas as enfermidades, todos os problemas, todas as mazelas humanas, a Bíblia tem a resposta do porquê tudo isso acontece. Então, eu quero compartilhar com os irmãos um trecho, a gente vai ficar somente nesse texto, a gente vai fazer aqui uma exposição deste texto, que está lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, eu quero ler com os irmãos ali a partir do versículo 14, mais precisamente do 14 ao 17. Então, se você tem a sua Bíblia aí em mão, seja ela ainda o livro de papel, seja ela digital no celular, que hoje a gente tem acesso a todas as versões, a Bíblia está em todos os lugares, é fácil acesso. Então, abra aí comigo em 2 Timóteo, no capítulo 3, nós vamos ler ali a partir do versículo 14, que diz assim a palavra. Paulo está dando ali uns conselhos finais para o jovem Timóteo, para o jovem pastor Timóteo. Ele diz assim: quanto a você, Timóteo, permaneça naquilo que aprendeu, em que acredita firmemente, sabendo de quem o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado em toda a boa obra. Então, queridos, assim, a Bíblia, ela é um livro único, é um livro singular. Não há, sem sombra de dúvida, nenhum livro igual à Bíblia. Nunca foi escrito, não existe nenhum outro livro, nenhuma literatura que possa ser comparada com as Sagradas Escrituras, com a Bíblia. Por quê? Porque ela é um livro de respostas e não de perguntas. A palavra, as Escrituras, ela nos guia em questões em que a mente não pode penetrar. Por isso eu disse que ela tem assuntos, sobretudo assuntos que a gente consegue compreender e assuntos que a gente nem consegue compreender, como a origem do universo, por exemplo. Como a formação dos ossos no ventre da mãe, a nossa própria formação, como o corpo humano é capaz de gerar vida. Questões que a gente não consegue explicar de uma forma inteligível como acontece. Então a Bíblia, ela tem resposta para isso. E a gente está vivendo um tempo hoje, por causa do avanço das informações e tudo mais, o avanço da ciência, vivemos um tempo em que as percepções e sentimentos humanos, e isso no meio cristão até, tá bom? Tem sido regra de interpretações da vontade de Deus. Então, quando se trata da vontade de Deus, a gente escuta frases do tipo: eu senti no coração. Ou, eu penso que é assim. Eu acredito que é assim. Eu acho que é assim. Eu imagino que é assim. E muitas vezes não levando em consideração o que as Escrituras dizem sobre algo. Então, queridos, Deus não nos entregou a nós mesmos. Não fomos colocados aqui no mundo, o mundo que Deus criou, para que cada um venha dizer o que significa vida cristã, o que significa culto, que é culto, o que é a igreja, para que cada um venha dizer, segundo a sua percepção, o que é louvor, o que é adoração, o que é salvação, o que é a morte, o que é a vida, o que é fé em Deus. Não fomos colocados aqui no mundo para que cada um tenha a sua própria percepção dessas coisas que nós não temos a resposta, a não ser o livro,
as Sagradas Escrituras, a forma de comunicação do ser humano que é a escrita. Por isso Deus usou a escrita, porque o homem se comunica por meio da escrita. Então Deus usou a escrita para se comunicar, além da comunicação geral por meio da criação e de tudo que existe. Então, a Bíblia, ela é uma fonte de revelação de Deus para nós. E Deus não nos colocou aqui e entregou a nós mesmos. E eu posso dizer isso com base nas minhas próprias percepções, que graças a Deus que Ele não me entregou a mim. Que quem fala sobre mim, quem diz quem eu sou, da onde eu vim e para onde eu vou, não são as minhas percepções do mundo, mas é o próprio Deus. É o próprio Deus que diz. O Salmo 119, o versículo 105, muito conhecido, ele nos diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Quem traz luz, quem traz entendimento, a minha caminhada, a minha história, a história da humanidade é a Bíblia, é as Sagradas Escrituras. Então, queridos, não são as percepções do homem, as minhas percepções e as suas percepções, a mesmo até ler e tirar minhas conclusões, não. É o texto, é o contexto, é o pós-texto, é a história que vai dizer, que vai trazer resposta a tudo que diz respeito à vida, à existência humana. Então, olha só, como é importante ler a palavra de Deus, como é importante conhecer a palavra de Deus. Não podemos viver com base em percepções. Não podemos viver a vida cristã com base no eu acho, eu penso, eu imagino. Eu preciso examinar as Escrituras, porque ela é a nossa regra de fé. É ela que tem resposta, não sou eu. Não é o que eu penso, não é o que eu acho. Não é a minha capacidade limitada de ver, de enxergar, de compreender que vai trazer respostas à vida que é complexa. A uma vida que é complexa. A coisas que nós não estávamos lá quando foi criada, quando foi feito, quando foi escrito. Eu não estava lá. Mesmo aqui lendo o texto de Timóteo, eu não estava lá. Eu não vivi essa cultura, eu não estava ali. Então, não posso, eu tenho que ver o contexto e saber o que está. Por que Paulo diz isso, o que estava acontecendo, para que eu possa compreender e aplicar no tempo de hoje. Então, não são as minhas percepções. Amém? Então, indo aqui, olha, para o texto que eu li, vamos fazer uma análise desse texto. Beber uma aguinha aqui. É o seguinte. No contexto aqui da carta de Timóteo, essa foi a segunda carta que Paulo está escrevendo para Timóteo, durante o seu segundo cativeiro. Provavelmente ali entre o ano 66, 67 da era cristã. Tá? Nessa carta a gente pode perceber, você vai ver lá no capítulo 4, entre o versículo 6 e 8 ali, que essa carta já tem um tom de despedida. Ou seja, Paulo logo vai ser decapitado, porque ele está preso. Logo ele vai entregar a sua vida em libação ao Senhor. Sendo assim, essas são assim, as últimas palavras de Paulo para o seu aprendiz, para o jovem Timóteo, que deve ter sido muito bem pensada, porque ele está dando ali um último conselho, né? Ele está falando algo ali importante de tudo que ele ensinou a Timóteo. Ele gostaria que Timóteo soubesse, para que ele tivesse êxito, para que ele tivesse sucesso em seu ministério pastoral. Então ele fala ali, no versículo 14, ele diz, Timóteo, de tudo que você aprendeu, né? Ele fala ali, quanto a você, Timóteo, permaneça. Ele vai usar algumas palavras, permanece. Ou seja, de tudo que você aprendeu, permanece. Permanecer significa o quê? Perseverar, se apegar a algo. Depois ele vai falar de permanecer, aprendeu. Ou seja, de tudo que você aprendeste. Ou seja, de tudo que você absorveu como conhecimento. Ou seja, aumentar o conhecimento. Não tem como se manter firme, permanente, naquilo que não aprendeu.
Então, olha só, por que é importante estudar a palavra de Deus? Porque você precisa estar firme nela. Firme no quê? No que você aprendeu. Como que eu vou estar firme em algo que eu não aprendi? Que eu eu ouvi, mas não entrou no meu coração, não me trouxe aumento de conhecimento. Então ele vai usar algumas palavras, ó, de coisas que você aprendeu, em que acredita firmemente, ficar firme de novo, sabendo de quem o aprendeu, né? Daquilo que você está inteirado, sabendo de quem você aprendeu. Ou seja, você aprendeu através de Deus, através do Senhor, para que você possa estar inteirado, convencido, persuadido, tem certeza de coisas de que você tem garantia, que você aprendeu desde a sua infância, desde que você era bebê, desde que você era menino, desde muito pequeno você aprendeu com sua mãe, com sua avó Lloyd e sua mãe Eunice. Está lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 5. Lê toda essa carta e você vai entender por que eu falo que existe um contexto, existe um texto, existe um pós-texto, né? Para que você possa entender por que ele está falando essas coisas, permanecer. Você aprendeu desde a infância, ou seja, a importância não só de eu aprender a palavra de Deus, mas também de ensinar para os meus filhos, de passar esse conhecimento. Então, queridos, note-se o seguinte, que o que Paulo está falando aqui com Timóteo é o seguinte, que não basta apenas aprender, você deve aprender, você deve aplicar pelo Espírito Santo ao coração, para que também se chegue ao convencimento com uma convicção que transforme a vida, que transforme a sua vida. Então não basta apenas aprender, você deve permanecer, você deve ficar firme, você deve ser inteirado. Paulo dá ensinamentos ali para Timóteo de uma forma completa. Timóteo, você não basta somente ouvir, você tem que ouvir, ficar firme, permanecer, continuar, ler todo dia, continuar a crescer no conhecimento, aumentar o seu conhecimento, ficar inteirado, convencido, persuadido, desde a infância. Então, queridos, não basta apenas aprender a palavra. Você precisa ficar firme, permanecer nela. Não é só importante ler hoje, conhecer hoje, estar aqui estudando, ouvindo a palavra. Mas é importante permanecer, praticar. Depois a gente vai ver aqui no versículo 15 que Paulo fala, né? Depois de dizer: quanto a você, permanece naquilo que aprendeu. Só posso permanecer firme naquilo que eu aprendi. Sabendo de quem eu aprendi. Eu aprendi na minha infância com os meus pais. Eu aprendi do Espírito Santo. Ele está falando aqui sobre de quem que você aprendeu? De Deus, né? Ele aprendeu através do Espírito Santo, que o inspirou, que falou com ele. Porque eu só posso aprender, eu só posso ouvir a palavra de Deus pela Bíblia. É através da Bíblia. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus está lá em Romanos 10, versículo 17, se não me falha a memória. Que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então só posso permanecer firme naquilo que eu ouvi e naquilo que eu aprendi, senão eu vou ficar sendo levado a todo vento de doutrina. E aí no versículo 15, Paulo diz assim: e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio. As sagradas escrituras que podem torná-lo sábio. A palavra de Deus, ela tem esse poder de te tornar sábio, de conferir a você sabedoria. Sabedoria não é o mesmo que conhecimento. Você adquire conhecimento lendo, estudando, indo para a faculdade. Mas sabedoria você vai aprender à medida em que você aprende, que você permanece firme, que você se inteira do assunto, e à medida que você deixa Deus também aplicá-la no seu coração. Não basta aprender, você precisa aplicar. Você precisa ficar firme, você precisa viver a palavra de Deus.
porque ela pode te tornar sábio. Sábio para quê? Para a salvação pela fé em Jesus Cristo, em Cristo Jesus. Te tornar sábio para a salvação. Ou seja, aqui já está falando de assuntos que fogem à nossa capacidade humana, à nossa mente humana, à nossa capacidade de compreender. Porque quem pode salvar-se a si mesmo? Quem pode salvar-se a si mesmo? A palavra de Deus tem resposta acerca de tudo o que acontece. A palavra de Deus é ela que diz por que há contendas, por que há mortes, por que há guerras, por que há pandemias, por que há miséria no mundo, por que há fome. Tudo isso tem origem no pecado. E você vai conhecer isso lá em Gênesis. Lá em Gênesis você vai ter esse tipo de conhecimento através da queda. Então, o homem nasce precisando de algo. Que algo é esse? Salvação, em primeiro lugar, porque ele já nasce em pecado. Em pecado ele é concebido e ele precisa de salvação. Salvar do quê? Salvar de uma condição que todo homem nasce com ela, em pecado. E quem me torna sábio para compreender como essa salvação chega até a mim? A palavra. Porque ela vai dizer que Deus não entregou o homem a si mesmo. Na questões de percepções, de respostas para a existência, mas também na condição de entender e compreender que a salvação veio por meio da fé. A fé em quem? Em Jesus Cristo. Em um Cordeiro, a fé no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A fé daquele que pagou uma dívida que o preço dela era derramamento de sangue. Quem derramou esse sangue? Cristo, Jesus. Então, queridos, permanecer firme. Sábio, a expressão que pode fazer-te sábio aqui. Essa expressão, fazer-te sábio. As escrituras, a palavra de Deus, ela torna você sábio. Ela faz você ter entendimento, conhecimento da palavra, daquilo que Deus tem para a sua vida. Respostas de coisas que a sua mente não é capaz de compreender. Fazer-te sábio. Reflete a palavra do Salmo 19:7. Vamos ler o Salmo 19:7, que diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A lei do Senhor, ela dá sabedoria aos simples. Traz sabedoria aos simples. Deixa eu ler aqui com vocês o Salmo 19:7. 19:7 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Ai, como eu amo esse versículo. O testemunho do Senhor é fiel, desculpe, irmãos, e dá sabedoria aos simples. Você não precisa ser um mestre, um doutor, você não precisa entrar para uma faculdade de teologia para você ter sabedoria por meio da palavra de Deus. Você não precisa estar aos pés de Gamaliel, de Paulo, de Pedro, de Apolo. Você não precisa ir para as grandes faculdades aí de teologia, para ir aos pés dos grandes mestres do presente, do passado, para você ouvir Deus falar com você. Basta você abrir a palavra de Deus. Basta você abrir a palavra de Deus e ter o hábito de ler a palavra. E ler e estudar na sua casa. E pegar um versículo e estudá-lo. E ver o texto, o contexto. E ver para quê, por quê, de quem, como e qual a finalidade que Deus quer falar. Está falando aquela palavra. Então dá sabedoria aos simples. A palavra sábio reflete essa palavra do Salmo 7, que dá sabedoria aos simples. Contrasta com os enganos dos falsos mestres hoje. Contrasta com as percepções enganosas hoje. Esse texto que eu acabei de ler, do Salmo 19:7, e esse versículo 15, contrasta com o eu acho, eu penso, eu senti no coração. Como que eu posso dizer que eu senti no coração, que eu penso assim, se a palavra do Senhor diz que é ela que dá instrução ao homem?
É ela que torna sábio. É ela que dá sabedoria. É através das Escrituras, queridos, que alcançamos a maturidade e sabedoria necessária para uma vida cristã autêntica. Quando ignoramos ali os valores da palavra de Deus, nos enveredamos por um caminho de insensatez. A própria palavra, Provérbios, diz isso. No qual o fim certamente é a morte. O fim certamente é uma vida frustrada, uma vida de problemas, uma vida de conflitos, uma vida de incertezas, que você não quem está com a verdade, quem está falando a verdade? Uma vida de confusão mental, de as pessoas às vezes não saber o que é certo, o que é errado, de uma confusão, de uma vida de às vezes você está apoiando o que é errado, achando que é certo. Por quê? Porque não ouviu a palavra de Deus. Olha a importância de lermos a palavra, de não só de ler, mas de aprender, de permanecer, de ficar instruído, de ficar firme, de tê-la como lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. E aí a gente vai aqui para o versículo 16, de 2 Timóteo, capítulo 3, quando Paulo diz ali, agora ele diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. É útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Aqui no grego, trata-se de uma única palavra. Theopneustos. Theo, Deus. E aqui vem pneu, que vem de pneu, de mente, de psique, inspirada. Ou seja, o pneu aqui é respirar. Theo, Deus. Pneu, respirar. Né? Ou seja, inspirada. Literalmente soprada no coração do homem. E a gente não está falando que Deus chegou para Paulo ou para Timóteo, vamos pegar lá Moisés, né? Vamos pegar lá. E o Senhor falou assim para Moisés: Moisés, escreve aí. No princípio, ele foi lá e escreveu. Criou. Não foi assim. Ou muito menos num sistema de psicografia, em que o homem é tomado por um espírito, vai lá. Não foi assim. Levou séculos, levou anos, levou histórias, levou vidas, homens inspirados, homens santos, justos, íntegros, homens que tinham uma experiência viva com Deus, que viu Deus cara a cara, que ouviu a voz de Deus de forma audível. Escreveram, foram inspirados, foram tocados pelo Espírito Santo para inspirar. Então, quando fala toda Escritura, toda, a palavra toda não cabe algumas palavras, ou a Bíblia contém, algumas são, outras não. Ainda que eu não entenda o que está escrito, foi inspirado por Deus, está ali porque tem um motivo, está ali porque tem uma razão espiritual, histórica, foi tocada, soprada literalmente no coração do homem de forma sobrenatural a escrever. Então toda é toda, assim como ela é, ó, de capa a capa, assim, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Ela inicia dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra, e ela termina a dizer que maldito, anátema seja aquele que incluir uma vírgula ou que tirar, que acrescentar ou tirar uma palavra que seja uma vírgula dessa sagrada, porque o livro está selado. Está selado em Apocalipse. Então, toda ela. Estamos estudando aí na Escola Bíblica Dominical a importância de ler o Antigo Testamento. Toda. Eu preciso ter essa convicção. Eu preciso permanecer firme naquilo que eu aprendi, seja no Novo, seja no Antigo Testamento, para a minha vida. Então, toda é toda.
toda a Escritura é inspirada por Deus. É Deus que usou a forma escrita para se comunicar comigo e com você. Uma das formas. Porque a revelação de Deus, ela se dá por outra forma também. Mas a principal, e ela é regra de fé, é a Sagrada Escritura. É a Bíblia Sagrada. Então, se alguém vem para mim e fala, eis que eu te digo e não está aqui, Deus não disse nada. Se alguém fala, eu senti no coração que deve ser assim, e confronta o que está aqui, não disse nada. É percepção humana. É o homem tentando criar sua própria regra. De tão importante que é conhecer a palavra de Deus. É uma fonte de conhecimento, de sabedoria, de inspiração. Toda ela é inspirada por Deus. Inspirada, né? Toda é toda. Inspirada, ou seja, soprada. Deus inspirou as pessoas a escreverem o que está na Bíblia. E não foi algo assim, vamos fazer uma Bíblia? Vamos. Então, qual que você acha? Qual livro que você acha que a gente põe esse, aquele? Não. Foi inspirado, foi algo divinamente ao longo de séculos. Ao longo de séculos. Já queimaram, já perseguiram, já tiraram da mão dos homens, já foram blasfemados. De vez em quando aparece um doido aí na internet riscando, falando um monte de asneira. Mas sabe o que Deus faz dos céus? Ele dá risada desse povo. Ri-se o Todo-Poderoso quando olha para os poderosos, para as nações, quando olha para as pessoas fazendo essas coisas, porque é loucura. O homem longe de Deus, ele é louco. Até os povos primitivos, antigos, os nômades, valorizam a escrita. Os arqueólogos, quando acham lá uma escrita, aquilo ali vira tesouro, vira aí maravilhas da humanidade. E qual foi a forma de Deus se comunicar? Além de outras revelações, como a revelação geral, como na criação, por exemplo. Olhar para o céu, para o sol e não entender, olhar para um universo que se expande, olhar para as estrelas, olhar para a própria vida, olhar, não precisa ir para fora do planeta, olhar para a íris do olho, olhar para o seu corpo, olhar para a vida se formando e não entender que é Deus, que é um Criador. É loucura. E muitos vivem dessa forma. Por quê? Porque eles estão nas suas percepções. Eles são o seu próprio Deus. Então, queridos, inspirada por Deus. Inspirada. Depois ele fala que toda. Olha por que é importante ler e ter conhecimento. É importante porque ela é toda inspirada. Ela é toda a Bíblia. É de capa a capa. Tá? Eu não posso somente pegar pontos que eu acho que se aplica a mim, que serve para mim. Ela é toda inspirada. Ainda que seja um texto louco que eu não entendo, que é outra cultura, outra língua, eu não entendo. É inspirado por Deus. Não posso excluí-la. Não posso pegar e só receber para minha vida aquilo que eu quero, que é isso que as pessoas fazem hoje. Toda a Bíblia é inspirada. E ela é útil. Ele fala, toda a Bíblia é inspirada e útil. Útil significa o quê? É benéfica. Útil, lucrativo. Algo que é útil significa o seguinte, eu vou lucrar. Eu vou ter lucro. É lucrativo, é benéfico, traz benefícios para a minha vida. Por que é importante ler a Bíblia, estudar a Bíblia? Porque eu vou ter lucro. Eu vou lucrar com ela. Então ela é útil para o ensino. Ensino, olha só. Além dela me trazer benefícios, de eu lucrar, ensino. Ela vai me trazer conhecimento para que possamos ser ensinados, para que possamos ensinar. Ninguém pode dar daquilo que não recebeu. Ninguém pode passar um conhecimento que não tem. Eu não sei medicina. Como que eu vou chegar lá no hospital e vou atender, se passar por médico, a gente vê uns doidos assim, não é? Aí hoje na internet, uns malucos aí que conseguem uns diplomas de medicina, vai lá e se acha médico e atende. Pessoas morreram, pessoas tiveram problemas.
se eu não tenho conhecimento? Como que eu vou falar de Deus, da existência, da morte, da vida, do que é culto, do que é louvor, do que é adoração, do que é arrependimento, do que é perdão, do que é misericórdia? Como que eu vou dar explicações sobre guerra, fome, miséria, se eu não aprendi? Se eu não tenho conhecimento, eu vou usar o quê? Minhas percepções? Não. A Bíblia, ela é útil, ela é benéfica para o ensino. Ensino para que eu possa aprender. Uma vez aprendido, eu vou ensinar. Assim como Lloyd e Eunice fez com Timóteo, desde da sua infância. Desde pequeno. E depois de dizer que ela é útil para o ensino, para a repreensão. Para a repreensão. Para repreender é o quê? Reprovar. Quando eu leio a Bíblia, ela fala comigo. Quem diz quem eu sou, quem diz que eu estou errado, quem vai me repreender é a Bíblia. É a palavra de Deus. Então, para repreensão, ou seja, para reprovação, é ela que me reprova. Não é A, B, C. É ela que diz se as minhas atitudes estão certas ou erradas. E às vezes, Deus pode usar uma pessoa para falar para mim. Você está errado. Se o que a pessoa está falando está dentro da Bíblia, a pessoa está certa e eu estou errado, porque ela é útil para repreensão, para me reprovar naquilo que eu estou errado. Como uma prova que nos avalia, o resultado mostra que estamos errados. Ou seja, você foi reprovado nessa questão. Quem diz isso? A Bíblia. É ela que vai me reprovar. Então, para repreensão. Depois da repreensão, ele fala aqui para correção. Então, eu sou reprovado, aí eu sou corrigido. Não é assim. É assim. Deus fala, não é esse o caminho. Não acha que você vai pegar a Regis Bittencourt e vai sair no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte. Não, você vai sair. Não, mas eu vou sair em Belo. Não, você vai sair em Curitiba, você vai para o sul. Você quer ir para onde? Você quer subir? Você quer ir para o norte? Então você tem que tomar outra estrada. Quem vai dizer isso? A palavra, a Bíblia. E às vezes a pessoa está teimando. Não, eu posso ir por aqui que eu vou sair em determinado lugar porque eu penso que dá para fazer assim, dá para ir quebrando. Não, o caminho é reto, ele continua reto, a porta é estreita, ela continua estreita e o caminho é o que leva à salvação, é um só. E quem dita as regras deste caminho é aqui, ó, a palavra de Deus, são as Sagradas Escrituras. Então, ela para correção. Correção significa o quê? Reforma, ajustar, tornar reto novamente, colocar você no caminho reto, no caminho direito. Depois que fala de correção, ela é útil também para educação. Educar. Para instrução. Educar significa instrução que treina alguém para atingir o desenvolvimento pleno, maturidade. Para que você vai para uma faculdade e estuda? Para você se tornar um profissional pleno, em conhecimento, aquilo que você tem, para você se tornar uma pessoa madura, adulta, madura, capaz de desenvolver a vida, de ser pleno naquilo que você faz. Instrução que visa o aumento de uma virtude. Uma virtude. Então, educação significa isso. Depois da educação, aonde? Na justiça. Justiça da qual Deus é a fonte e autor. Então, eu vou me educar, eu vou me tornar pleno na justiça. Qual justiça? A minha? Não. Na justiça de Deus. Olha a justiça de Deus. De novo. Justiça da qual Deus é a fonte e o autor. Refere-se àquele que é considerado certo pelo Senhor, após seu exame. Se você vai ali para a faculdade, tem um reitor, tem um professor que analisa e te dá as notas e vê ali, ele te aprova ou te reprova. Então, após o exame, ou seja, você vai ser aprovado pelos seus olhos. Se você foi educado na justiça, se você se educou na coisa certa. Então, ele é o quê? Perfeito, completo, preparado, ajustado, pronto, adequado. A Bíblia vai fazer isso conosco. O estudo da Bíblia diariamente vai te tornar perfeito para Deus, completo para Deus, preparado para o serviço, para a obra, ajustado segundo os planos de Deus, pronto para servir, adequado
para o chamado que Deus tem para a sua vida. Então, queridos, veja bem, né? Inspirada por Deus, né? Inspirada, totalmente inspirada. Então, a partir disso, nós entendemos que a importância fundamental de estudar a Bíblia para os tempos de hoje. Então, nós precisamos ter o hábito de estudar a palavra de Deus. Paulo continua sua argumentação dizendo que, além de inspirada, a Escritura ela é útil, né? Ela é proveitosa, ela é benéfica. Portanto, a Escritura tem autoridade divina, inspiradora, na vida daqueles que lê com fé e pratica. E leva em consideração o que ela diz, não as suas percepções. Então, a partir disso, queridos, nós podemos perceber, né, a importância e ver o quanto é importante estudar a palavra de Deus. E para encerrar aqui, Paulo diz aqui no versículo 17 a Timóteo, para que tudo isso? Por que você tem que ouvir esses meus últimos conselhos para o seu chamado, meu filho? Para o que Deus tem para a sua vida. A fim de que o servo, agora ele fala já de uma forma geral, de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Olha só, habilitado. Para que você precisa estudar a palavra de Deus? Para que você precisa basear os seus pensamentos e suas percepções na palavra, não nos seus sentimentos? Para você ser perfeitamente habilitado, esteja bem equipado, com tudo o que você precisa. Para quê? Para boa obra. Boa obra quer dizer o quê? Para todo ato, ação, para tudo que você fizer, para todo assunto que você se envolver, você seja habilitado, para que tudo que é feito, realizado, para todo trabalho, para tudo, para a sua vida profissional, para a sua vida familiar, para a sua vida ministerial, para tudo que você realizar, você seja bem, você seja perfeito, você seja pleno. E queridos, infelizmente hoje muitos deixaram de lado as escrituras como regra de fé para o seu chamado, para a sua vida. Muitos deixaram de lado. Então, queridos, eu vou parar por aqui, né? Porque o estudo da palavra de Deus, ele continua. Eu entraria aqui no capítulo 4 sobre a fidelidade da pregação, como nós falamos da palavra de Deus. Mas eu vou ter que parar por aqui, porque é muita coisa. A palavra de Deus, ela é uma fonte de inspiração eterna. A palavra de Deus, ela tem poder de transformar as nossas vidas. Se você pegar um grupo, você pode dizer o seguinte, que isso aqui é um livro comum. Um livro comum é um outro livro qualquer que a gente pega por aí. Se você pegar grandes autores literários, se você pegar, por exemplo, um grupo de pessoas numa penitenciária, um grupo lá de presos, e separá-los, tá? Em grupos, se você dá para um grupo Machado de Assis para ler, você dá para um outro grupo ali Carlos Drummond de Andrade, você dá ali Clarice Lispector, você dá Mário de Andrade, você dá livros ali dos autores mais recentes, um Paulo Coelho ou qualquer um, e você pegar um outro grupo específico e você dá a Bíblia, a palavra de Deus, você pode até entender que aqueles que leram Machado de Assis, Clarice Lispector, Carlos Drummond de Andrade, os que leram aí Paulo Coelho e tantos outros escritores da nossa era, do nosso tempo aqui, que são bons autores literários, você vai ver que eles até adquiriram algum conhecimento. Mas vai ver a vida daquele grupo que leu a Bíblia, que estudou as Sagradas Escrituras. Com certeza, eles terão as suas vidas transformadas. Eles vão sair daquele grupo ali de uma forma diferente, as suas vidas vão ser transformadas. Por quê? Porque as Sagradas Escrituras, ela tem o poder de transformar a vida. Então, querido, fica com essa palavra no teu coração. Toda a Escritura é inspirada por Deus, ela é útil. Ela é útil para o ensino, para a correção, para a educação. É a Sagrada Escritura que vai te ensinar como criar seus filhos, como orar, como adorar a Deus. É ela que vai te mostrar o que acontece após a vida, após a morte.
É ela que vai trazer a paz que você necessita, é ela que vai enxugar suas lágrimas, é ela que vai te dar força. Então, queridos, que possamos ter em mente que nós temos a urgência de voltar para a palavra de Deus, que nós precisamos estudar a palavra de Deus. Permaneça firme. Eu quero encerrar com essa palavra. Permaneça firme nos ensinamentos que você tem recebido através da palavra de Deus. Estude a Bíblia para você ser capacitado, para você desenvolver a sua missão, para você resolver os problemas da sua casa. Vai buscar inspiração na palavra. Vai ouvir o que Deus tem sobre como tratar aquele seu filho rebelde, como conviver, como recuperar aquele casamento que está talvez ruindo. Vai buscar na palavra de Deus a orientação para a sua vida financeira, para a sua vida espiritual. Vai buscar orientação na palavra de Deus para você sair deste estado de tristeza, de angústia, de depressão. A palavra de Deus, ela tem tudo o que você precisa. Amém? E se você precisar de ajuda para lidar com essas coisas, se você não está sabendo mas por onde eu começo a ler? Começa por onde Deus te indicar. Começa ali a ler o Evangelho de João. Começa pelos evangelhos. Eu particularmente estou te dando essa dica. Queridos, precisamos colocar em prática o que a Bíblia tem para nos ensinar. Amém? Eu encerro aqui com essa mensagem. Precisamos colocar em prática. Que Deus possa nos dar graça. Que Deus possa colocar em nossos corações esta necessidade e essa urgência em nome de Jesus. Se você que nos assiste está precisando de ajuda para estudar a palavra de Deus, se você quer orientações, entre em contato conosco através do canal, através do nosso site. Entre em contato conosco, deixe uma mensagem aí, com certeza alguém vai entrar em contato com você, te orientando como que você pode usar o manual de instrução do fabricante para que você possa ser pleno em tudo que você fizer. Amém? Vamos orar. Pai Santo, Deus querido, Deus eterno, graças eu te dou pela tua palavra. Tua palavra que é viva, Senhor, tua palavra que transforma. A tua palavra que é capaz de nos fazer vivermos experiências sobrenaturais contigo, ó Deus. Senhor, que esta palavra de hoje, de 2 Timóteo, capítulo 3, no versículo ali, Senhor, que meditamos, 14 ao 17, um trecho tão pequeno, de algo que é tão rico, Senhor, possa cair em corações, encontrar solos férteis e produzir frutos para a glória do teu nome, Senhor. Possa levar este meu irmão e esta minha irmã a uma experiência viva com o Senhor por meio da palavra de Deus. Assim, Pai, eu oro e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Que Deus te abençoe. Que o Senhor te conserve em paz, em comunhão com Ele, hoje e todo sempre. Fica na paz do Senhor. Uma boa noite para você. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus
Graças a Deus, nós temos essa intimidade com a palavra de Deus e podemos ter essa gana, essa vontade, esse desejo de estudar a palavra de Deus, não é mesmo? E que o nosso Deus seja engrandecido com tudo isto. Claro, no momento em que nós nos aproximamos, nos envolvemos com a sua palavra, com as escrituras sagradas, o nosso Deus é engrandecido. Seja engrandecido o Deus da minha vida, o Senhor da minha vida, o Deus da nossa vida e da nossa existência. Muito bem, ficamos por aqui esta noite, nesta quarta, e eu quero desejar que os irmãos tenham uma noite de descanso muito, muito a contento, muito preciosa, muito eficiente. E que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Uma boa noite a todos, até domingo, permitindo o Senhor.